mas é o meu compromisso com vocês de gravar o vídeo todo dia e eu não queria deixar de gravar ainda no calor da emoção. Só dei uma baixada, uma acalmada primeiro. Confesso que estou cansado também, dar uma ajuda, dar uma baixada, mas o jogo de hoje foi difícil, como eu falei, elenquei todos os motivos. Mas a gente tem notícias também, são as informações principais do vídeo, que talvez sejam as coisas boas, que podem ser as informações positivas, como eu falei para vocês. Talvez o acréscimo do Cedric, do Wendel, e de uma peça que, na minha opinião, vai ser e deve ser fundamental no futuro do São Paulo, porque eu vejo cada vez mais que o Luciano vai perder espaço nesse time. Isso é uma opinião minha, isso não é uma informação. A informação é: o São Paulo está muito otimista, avançou significativamente na possibilidade da real. Você fala assim, pô, mas isso já está sendo dito faz tempos, Nikita. Sim, mas teve um recuo, teve um delay, teve uma paralisação, teve ali uma divergência de valores, principalmente pelo que eu já expliquei para vocês, mas deu uma retomada, uma nova guinada nas conversas com o Thiago Mendes. E o São Paulo hoje está num momento bem otimista para a chegada do jogador, que pode acontecer nos próximos dias, inclusive ter novidade nesta semana. Então, estou falando aqui para vocês, isso, e por que eu estou falando isso para vocês? Porque seria um enxerto absolutamente necessário e um enxerto absolutamente fundamental para as pretensões que a gente tem para que o time possa ter um pouco mais de pegada, para que a gente solte um pouco mais alguns jogadores e para que a gente tenha mais consistência no setor de meio de campo, que é uma coisa que a gente conseguiu ganhar o jogo na qualidade contra o Corinthians, a gente consegue ter um controle de posse de bola contra times inferiores, mas hoje, por exemplo, que era um jogo mais físico, que era um jogo mais combativo, a gente não teve essa força no meio de campo porque a gente não conseguiu impor a técnica. A gente não conseguiu nem equivaler na intensidade e no desempenho, na entrega dos jogadores. Eu não estou falando de jogador fazendo corpo mole, estou falando que o time do Santos entrou com um nível acima de vontade para conseguir ganhar, um nível acima de intensidade, e isso prevaleceu e isso pesou. Então, quando você não tem algum desses fatores, pesa. O São Paulo sempre, todo mundo sabe, precisa estar no seu limite de 110%, 120% para conseguir conquistar grandes coisas. Hoje não teve nem perto do seu 100, quanto mais conseguir chegar nesse limite que o São Paulo normalmente chega quando faz grandes jogos. Isso ficou refletido na partida e talvez a entrada de experiência desses atletas, o retorno futuro aí do Luiz Gustavo, o Rian Francisco ganhou pouquíssimos minutos, mas está entrando todo o jogo, isso é uma boa notícia, isso é um bom sinal, é exatamente o que a gente esperava do Zubeldia, nesse aspecto não vou reclamar. Reclamo, por exemplo, de ver o Ferrarese entrando na direita e não ter o Moreira, por exemplo, que foi emprestado para o Porto, que eu acho um absurdo. Enfim, a gente viu que hoje, quando a gente precisou não só administrar uma partida, mas também atacar, o Ferrarese tem dificuldades, não é o métier dele ser um lateral efetivo. Ele é um jogador de defesa que quebra um galho, que consegue fazer uma função equilibrada ali, mas hoje, por exemplo, que falta aquele quê de lateral, o Ferrarese não conseguiu agregar em absolutamente nada. Do mesma coisa do lado esquerdo, o Enzo teve algumas boas chegadas, fez alguns bons lances, mas abaixo do que a gente estava vendo, que ele estava sendo extremamente dominante na posição, ele estava muito sólido, muito firme. Hoje ele realmente não conseguiu ganhar os seus duelos, principalmente defensivos. O São Paulo ficou muito exposto ali, o Igor Vinícius fez uma partida extremamente abaixo. Então, falando especificamente das laterais do São Paulo, a gente tem as notícias aí, o Cedric vai ser inscrito aí na segunda-feira, deve estar inclusive disponível, pelo menos para ir para o banco contra o Mirassol. O Wendel também chega já na semana que vem, deve bidar também. Não sei se eles jogam, parece que o Wendel também chegaria com condição de jogo. Talvez possam ir para o banco, talvez possam entrar alguns minutos. Não parece ser o perfil do Beldia, né? Talvez o Cedric, que já está treinando mais alguns dias, o Wendel eu acho mais difícil. E aí, para a semana que vem, contra o Red Bull, talvez a gente já comece a ver a cara do Wendel, a gente já comece a ver mais a cara do Cedric, e a gente já comece a ver um pouco mais desses jogadores. E, se Deus quiser, muito provavelmente, com essa negociação do Thiago Mendes caminhando, a gente vai ter mais um enxerto de um jogador experiente, que tem qualidade no meio de campo, que tem pegada,
um jogador que chegou a jogar até de zagueiro na França, um jogador que joga de primeiro volante quando necessário, joga de segundo volante, consegue jogar até como um terceiro homem de meio de campo, consegue jogar aberto pela direita. O Thiago é muito polivalente. As informações que eu tenho são de que ele já está recuperado fisicamente. Óbvio, precisa treinar, precisa fazer um condicionamento com a realidade de Brasil, né? Tá jogando no Al Rayyan, no Catar. E ficou um tempo parado também machucado, voltou agora, tá com o condicionamento em dia, pelo que me dizem. Vamos ver. Mas a gente também está no primeiro começo de temporada, aquele momento que a gente precisa ter aquela curva ascendente. E o Thiago, com certeza, na minha opinião, ele vai ser titular e o Zubeldia vai jogar com três homens de meio e vai dar um jeito de jogar com Oscar, Lucas e Caleri ali. Como ele vai armar esse time, que jeito que ele vai armar isso, como que o time vai ter mais consistência, não sei. Mas que o São Paulo vai ser um time que vai procurar ser predominantemente forte no setor de meio de campo é o que está aparecendo para mim, para o São Paulo ter esse predomínio, coisa que o São Paulo hoje teve um insucesso, um fracasso retumbante com relação a essa tentativa de controlar o meio. Ali foi por ali exatamente que o Santos conseguiu ter um predomínio, um domínio sobre o São Paulo e conseguiu ganhar a partida. Então fica essa informação do Thiago Mendes sobre esse assunto.